Olá pessoal, a pergunta é a seguinte: é possível multiplicar um número irracional por outro número irracional e esse produto dar um número racional? Vamos ver. Primeiro, o número irracional, vamos lembrar, ele é um número decimal com infinitas casas decimais e não tem períodos, quer dizer, não é dízima periódica. Você não pode prever o próximo algarismo, certo? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, aproximadamente com 6 casas, pouco mais de 1,4. Será que existe algum número irracional que multiplicado por raiz quadrada de 2 vai resultar num número racional? O racional é aquele que resulta da divisão de dois números inteiros, com o divisor ou denominador diferente de zero, né? Então vamos ver. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes ele mesmo, isso vai dar raiz quadrada de 2 vezes 2, ou seja, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Observa que 2 é um número que? Racional. 2 pertence ao conjunto dos racionais, correto? Então, está aí respondida a pergunta. É possível sim multiplicar um número irracional por outro irracional e o resultado dá um número racional. Esse número que eu multipliquei pelo raiz quadrada de 2 aqui, ele é chamado de fator racionalizante. Fator racionalizante. Por que ele chama de fator racionalizante? Porque multiplicando ele por raiz de 2, nós obtivemos o que? Um número racional. Fator racionalizante. Certo? Então é possível. Vamos ver outro exemplo. Raiz sétima de 9. A raiz sétima de 9 é um número irracional aproximadamente 1, 36, 8, etc. Um número pouco mais que 1,3, está vendo? Pouco mais que um inteiro e 3 décimos. Esse número é irracional. Infinitas casas decimais, não tem períodos. Qual é o número que eu devo multiplicar a raiz sétima de 9 para que o resultado dê um número racional? Será que é possível? A gente faz assim, ó, raiz sétima de 9 vezes raiz sétima de 9. Agora você faz assim, ó, o expoente do 9 é 1. Você subtrai 7 menos 1, 6. Coloca o expoente aqui. Veja por quê. Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então, raiz sétima. 9 vezes 9 à sexta potência, não é verdade? Porque não multiplica os radicandos. Aqui é 1, conserva a base 9 e soma 1 mais 6, 7. Ou seja, raiz sétima de 9 elevado a quanto? A 7. Mas quanto é raiz sétima de 9 elevado a 7? Você sabe que quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, o resultado é apenas o radicando, 9. 9 é um número o que, gente? 9 é um número racional. Então, nós conseguimos multiplicar esse número por outro irracional e obter o resultado, um número racional. Esse número aqui que eu encontrei, ó, subtraindo 7 menos 1, 6, esse número é chamado fator racionalizante. De quem? De raiz sétima de 9. Veja aqui mais um exemplo. 1 menos raiz quadrada de 3. 1 é número inteiro, é número racional. Raiz de 3 não é. Mas 1 menos raiz de 3, o resultado é um número irracional. Aqui eu falei número irracional, tá? Esse é racional, esse é irracional. Mas a diferença aqui dá um número irracional. Infinitas casas decimais, etc. Qual é o número que eu devo multiplicar? 1 menos raiz de 3 para que o resultado dê um número racional. É o seguinte, você faz assim, ó. Se é uma diferença, o fator racionalizante é uma soma, ou seja, 1 menos raiz quadrada de 3, eu devo multiplicar por 1 mais raiz quadrada de 3. Veja por quê.
Como é que chama isso aqui? Um produto notável que chama o quê? Produto da soma pela diferença. Como é que é a regrinha, lembra? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você não lembra a regrinha, multiplica. 1 vezes 1, 1 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 vezes raiz de 3. Cancela, vai chegar nisso aqui. 1 ao quadrado é 1 menos raiz de 3 ao quadrado. O índice aqui não é 2, o expoente é 2, dá 3. 1 menos 3, 2 negativo. 2 negativo é irracional? Não, é número racional, pertence ao conjunto Q. Então, esse número aqui, ó, 1 mais raiz de 3 é o quê? É o fator racionalizante de 1 menos raiz de 3. Um é fator racionalizante do outro, viu? Eu esqueci de falar isso, né? Esse é fator racionalizante desse e esse é fator racionalizante desse. Claro, um é fator racionalizante do outro, porque o produto dos dois vai dar um número racional do conjunto Q. Tá claro? Então tá aqui, ó, fator racionalizante. Está aqui o fator racionalizante. Tá bom? Veja mais um exemplo. Outro exemplo. Menos raiz de 5 negativo, mais raiz de 2. Essa soma dá aproximadamente menos 0,82, 18,54, etc. Qual é o fator racionalizante dessa soma? É a diferença, ou seja, menos raiz de 5 mais raiz de 2. Eu devo multiplicar isso aí por menos raiz de 5 menos raiz de 2. Repetindo, o fator racionalizante de uma soma é a diferença e o fator racionalizante de uma diferença é a soma, um é do outro. O que é isso aqui? Produto da soma pela diferença. Como é que escreve? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Menos ao quadrado fica mais. Raiz de 5 ao quadrado é 5 menos. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 5 menos 2, 3. 3 é um número que? Racional. Pertence ao conjunto Q. Então o valor menos raiz de 5 menos raiz de 2 é fator racionalizando daquele e vice-versa. Tá? Pessoal, estou com 30 segundos. Na próxima aula eu vou, a partir daqui, tá? Desse radical duplo para nós encontrarmos o fator racionalizante. É só lembrar, fator racionalizante da soma é a diferença e fator racionalizante da diferença é a soma. Então é isso por enquanto. Tchau, tchau, um abraço.